Então vou iniciar aqui explicando sobre o espelhamento. Eu estou aqui no par Euro USD com as velas de 10 minutos, mas pode ser usado esse padrão de espelhamento em qualquer vela, de qualquer tempo. Bem, importante entender que a ideia é, na verdade, trabalhar na quebra do espelhamento. Espelhamento já dá a entender que é uma repetição de imagem, né? Quando você olha no espelho, tem o espelho, que é o ponto zero, e tem as imagens que depois se refletem, por assim dizer, né? E isso ocorre também no gráfico. Vou dar um exemplo aqui. Observe, por exemplo, essa vela aqui. Essa vela é como se fosse o espelho, ponto zero, ou como eu chamo, ponto 1. Agora, observe que inicia-se, dá a entender que vai iniciar um padrão de espelhamento. Esse aqui é o início de um espelhamento. Temos aqui, então, nessa vela vermelha, a confirmação do espelhamento. E temos aqui, nessa vela verde, a quebra do espelhamento na quarta vela. Deu para perceber aí? Então, a vela onde está marcado como roxo, vela neutra, vela 1. A vela 2, que é antes, depois, vela verde. Tem antes delas vermelha e depois vermelha. E tem a quarta, que era verde e fechou vermelha. Então, temos aí, na quarta vela, a quebra do espelhamento. Vamos procurar um outro padrão. Mais um pouquinho para frente, temos aqui vela neutra, vela 1. Antes dela temos a vela verde. Depois dela temos a outra vela verde, início de um espelhamento. Temos então, antecedendo a elas, uma outra vela vermelha, confirmando o padrão de espelhamento. E temos então, na quarta vela, a quebra do espelhamento. Deu para notar aí? É simples assim. O padrão é exatamente simples, assim como esse. É muito comum mesmo ocorrer a quebra do espelhamento na quarta vela. Vamos achar um outro padrão aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Início de um espelhamento. Temos aqui então, temos a vela neutra, início de um espelhamento. Temos aqui então a confirmação do espelhamento. E temos aqui então, nessa vela verde, a quebra do espelhamento. Na quarta vela, quebra do espelhamento. No entanto, vai ocorrer também alguns momentos em que o espelhamento não vai quebrar de modo tão rápido. Ele vai levar tempo para quebrar. E essas são raridades, mas ocorrem. Veja aqui, por exemplo, esse exemplo. Uma vela aqui, isolada. Temos aqui o início do espelhamento. Temos, então, a confirmação do espelhamento, seguida do padrão da vela verde, de alta, né? E temos, então, aqui a continuação de uma vela verde, que, na verdade, nessa quarta aqui, em vez de ser verde, era para ser vermelha. Uma vela vermelha, né? Mas não foi. Foi vela verde, na quarta vela. Então, o que ocorreu aqui, após isso, começou a ocorrer uma repetição de velas. Veja aqui uma vela vermelha. Aí temos logo após outra vela vermelha. Temos então aí uma vela verde. Outra vela verde. Depois uma vela vermelha, que era para ser diferente dessa próxima vermelha, mas não, continuou vermelha. E esse padrão continuou se repetindo constantemente. Essa confirmação, essa situação de repetição de velas, ela ocorre com uma certa frequência, embora não seja tanta quanto a quebra da vela na quarta vela. Aqui note então que houve uma quebra. Vamos contar então. Houve uma quebra que marquei como roxo, né? Ó, aqui a primeira neutra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quebrou na nona vela. Então, ocorre de que nenhuma estratégia é perfeita. Isso que eu quero mostrar, né? Apesar dela quebrar com muita frequência na quarta vela, nenhuma estratégia tem perfeição. Vai haver diferenças.
Então, vamos tentar entender mais à frente como identificar a entrada mais segura para você poder ter menos erros, né? Porque se você pega uma sequência dessa, fazendo martingale, você vai tentar fazer recuperação em quantas vezes? Deixa eu verificar aqui. Vai tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto martingale que você teria uma vitória. E seria muito arriscado fazer esse tipo de gerenciamento. Então, o ideal é tentar achar a melhor entrada possível. Nós vamos entender isso. Para tentar explicar um pouquinho mais sobre esse espelhamento, apenas para não haver dúvida, é importante lembrar que o espelhamento ele ocorre sempre em velas ímpares. Por exemplo, pode ser uma vela sozinha, aqui, ó, essa aqui é uma vela inicial, espelhamento. Esse aqui, essas 3 velas também são espelhamento. Elas são velas vermelhas. As 3 são espelhamento porque antes dela teve um verde, depois delas 3 teve outro verde. Podem ser também o espelhamento 5 velas, como essas velas aqui. Temos aqui então 5 velas vermelhas. Antes dela teve a verde, depois a verde e quebrou em seguida. Podem ser em todos os números que sejam ímpares, independente da quantidade de velas. Elas não se formam espelhamento se for velas pares. Qual é o ideal? O que eu incentivo você a fazer? Comece a fazer essa catalogação, essa marcação de velas de espelhamento, para que você possa então entender melhor e confirmar melhor essa estratégia.